capítulo 4, versículo 1, primeiro livro de Crônicas, primeira Crônicas, diz assim: filhos de Judá, Farés, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almaí e Laade. Estas são as famílias dos sareus. Eis os descendentes de Etã: Jezrael, Jezemá e Gedebós. O nome de sua irmã era Azaleufune. Fanuel era pai de Gedor e Ezer, pai de Oza. Estes são os filhos de Ur, o primogênito de Efratá, pai de Belém. Assur, pai de Tícoa, teve duas mulheres, Alaá e Naara. Naara deu-lhe à luz o Ozã, Efer, Temanita e Astarita. São estes os filhos de Naara. Filhos de Aala: Serete, Saar, Etinã, Cós. Gerou Anobe e Soboba. E as famílias de Areel, filhos de Arum. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: é porque eu dei à luz com dor. Jabes invocou o Deus de Israel: se vós me abençoardes, alargando os meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Eu sei que é muito chato ler uma genealogia, né? É muito diferente. Eu poderia até ter pego do versículo 9 em diante, mas propositalmente eu quis ler todo o capítulo falando a respeito da condição de Jabes. Jabes, na verdade, este homem, ele é citado, mencionado somente em dois versículos, no versículo 9 e no versículo 10 aqui do capítulo 4 de 1 Crônicas. Nós olhamos para toda essa genealogia, e por que eu fiz questão de ler toda uma genealogia para chegar especificamente em Jabes? É justamente por conta da história de dor em que é envolvido a vida desse homem, e que a sua família está diretamente ligada nessa condição, porque a palavra do Senhor, quando começa a mencionar toda uma genealogia e chega na família de Jabes, a Bíblia vai dizer assim que Jabes, ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Então nós entendemos que dentro da casa, que dentro da família, que dentro da sua genealogia, dos seus irmãos, Jabes, ele adotou uma postura, uma conduta diferente do que os demais. Quando a Bíblia, ela nos diz que Jabes, ele foi mais ilustre do que seus irmãos, nós entendemos que ele foi uma pessoa, uma figura mais importante. Mas olhando para dentro do contexto da vida de Jabes, em que na verdade Jabes se destacou dos demais? O que Jabes fez de diferente dentro da sua casa, no meio dos seus convivas, dos seus familiares? Quando eu olho para a vida de Jabes, eu entendo que aquilo que aconteceu com Jabes, ou a atitude que ele tomou diante da circunstância da sua vida, é a mesma atitude que nós precisamos tomar. Porque todos nós que estamos aqui temos uma família, viemos de uma família. Todos nós que estamos aqui temos uma história familiar, amém? Todos nós que estamos aqui, nós estamos em um encontro de um fim de semana como esse, mas muitas vezes o nosso coração, o nosso pensamento está lá na nossa casa. Muitos nos momentos de oração que nós fizemos aqui ao longo de todo o dia de ontem, vamos fazer no dia de hoje, muitas vezes nós nem oramos por nós, nós oramos por alguém que nós deixamos na nossa casa, por conta dos nossos problemas familiares, por conta dos conflitos que temos dentro do nosso lar,
por conta daquela enfermidade que roubou a paz dentro da sua casa, por conta daqueles problemas pessoais que já está na sua vida há um longo tempo. E é triste que quando nós olhamos para dentro da nossa condição familiar, quando nós olhamos para as pessoas que nós mais amamos, muitas vezes a tristeza que vem ao nosso coração é justamente porque aquela situação de dor, aquela situação problemática, aquela situação de tristeza, ela está perdurando dentro da sua casa há muito tempo. E é sempre assim, quando o problema vem, quando o mal chega, quando a dor se estabelece em um lugar, logo nós levantamos as nossas mãos, recorremos a Deus, porque entendemos que Deus, Ele é o único capaz de resolver essa situação. É como disse Pedro: a quem iremos nós? Só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Então nós recorremos a Deus, porque nós entendemos que Deus, Ele é o único capaz de resolver aquele problema. Às vezes os familiares não entendem, às vezes os amigos não podem nos auxiliar, às vezes a medicina já desenganou a situação. Então nós oramos a Deus porque entendemos que Deus é capaz de fazer aquilo que homem não é capaz de fazer. Só que de repente você ora, você busca, você lê as Sagradas Escrituras e o tempo vai passando e aquilo que você deseja não acontece. Aí você começa a desanimar na fé. Por quê? Porque nós não fomos acostumados a lidar com o tempo. Nós não fomos acostumados a lidar com o sofrimento. Nós não somos acostumados a lidar com o problema. Quem que fica tranquilo ou em paz dentro do seu coração, quando você começa a rezar por uma situação e aquela situação não resolve, quando você começa a rezar por um problema e aquele problema de imediato ele não soluciona, de repente você começa a perceber, ou você fica ouvindo uma voz dizendo para você a todo tempo que não tem jeito, de que não vai dar certo, que aquela situação dolorosa ela só vai piorar. Então nós entendemos que dentro da nossa casa Deus precisa levantar alguém. Então nós tomamos a posição, nós logo buscamos a presença de Deus e nos levantamos como um guardião, um atalaia, um sentinela dentro da nossa casa. Nós somos aqueles que vamos buscar a presença de Deus para atrair para dentro do nosso lar a presença do Senhor. Quando nós tomamos uma atitude como essa, nós estamos fazendo aquilo que Jabes fez, nós estamos tomando uma atitude diferente daqueles que estão dentro do nosso lar. Ou seja, alguém vendo a situação, alguém vendo o problema, alguém vendo a divisão, vendo o mal, vendo a enfermidade, resolveu no meio de todo aquele tumulto não aceitar aquela condição, resolveu, olhando toda aquela bagunça que está dentro do nosso lar, envolvendo as pessoas que nós amamos, nós entendemos que precisamos agora tomar uma posição. Então não é muito comum das pessoas que buscam a Deus, não é muito comum das pessoas que têm uma comunhão com o Senhor, dessas pessoas que nós dizemos que são convertidas, de aceitar uma situação contrária de maneira passiva, sem fazer nada. Não é natural de uma pessoa que busca a Deus ver a enfermidade entrar dentro de casa, olhar para aquela situação, mesmo que entendamos que nós aprendemos com o sofrimento, mas sabemos que também no meio do sofrimento nós podemos orar a Deus para que Deus mude aquele caos, para que Deus possa trazer a cura para dentro do nosso lar. Então não é muito comum a nós que conhecemos o Senhor, conhecemos a sua palavra, lemos na Bíblia os seus milagres, sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Não é comum olhar a pessoa definhando em enfermidade sem fazer nada, não. Logo nós queremos buscar um auxílio espiritual, logo nós queremos buscar a Deus, logo nós queremos orar pelas pessoas que nós amamos. Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando que nós temos preocupação com essas pessoas. Quando nós fazemos isso, nós mostramos que nós guardamos e conservamos uma fé ativa dentro do nosso coração. Então dentro da sua casa você tomou uma postura diferente,
que os demais dos seus familiares. Então você se tornou dentro do seu lar, assim como Jabes, uma pessoa também ilustre, uma pessoa diferente, uma pessoa que tomou uma postura de não aceitar passivamente o mal que está estabelecido dentro daquele lugar. Quem que quer aceitar passivamente o mal? Quem que quer aceitar de bom grado a desgraça? Quem que quer enxergar com bons olhos a divisão? Ninguém. Não é natural de uma pessoa que busca Deus, mas logo nós movimentamos a nossa fé, invocamos o Deus que nós servimos e entendemos que Deus é capaz de mudar aquela situação e converter aquele luto em alegria. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa primeira pregação de domingo pela manhã, eu sei que você tem tristeza, eu sei que você carrega problema, eu sei que existe angústia dentro do seu coração, eu sei que enquanto você está aqui, você tem orado pelos seus familiares, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não aceite passivamente o problema. É tempo de nos levantarmos como sentinela e ter uma posição ilustre dentro da nossa casa, de buscar a presença de Deus, para que Deus possa transformar todo luto que está na tua vida em alegria. Deus separou esse dia que é o dia do Senhor, para que toda lágrima dos nossos olhos possa ser enxugada. Deus preparou este domingo que é o dia do Senhor, para que toda treva seja dissipada pela luz, porque o nosso Deus, Ele é o sol da justiça. Eu não sei se você entende a respeito das coisas espirituais. A Bíblia diz que a tristeza até pode durar uma noite, mas o dia já amanheceu. Hoje é manhã de domingo, e do mesmo jeito que os raios de sol adentraram este lugar, o sol da justiça vai fazer com que a graça entre dentro da tua casa nessa manhã. Nós não estamos aqui só por nós. Nós não lutamos só por nós. Embora entendamos que a salvação, ela é individual, ela é muito particular. Mas existem pessoas que dependem da nossa oração. Aí a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Por quê? Alguém na casa se preocupou. Alguém não aceitou passivamente a situação. Alguém não ficou assistindo a desgraça, o caos, a maldade, a divisão, tudo passivamente. Aí Jabes, que agora toma uma postura diferente, e a Bíblia diz que ele é mais ilustre que seu irmão, que seus irmãos. Ele muda o seu quadro familiar, ele mexe na genealogia. Nós olhamos para a vida das pessoas, e por isso eu fiz questão de ler toda a genealogia, porque tem gente aqui que tem um histórico de desgraça na família, aonde de repente o avô se suicidou, aonde o pai se suicidou, onde tiveram irmãos dentro da família que se suicidaram, pessoas que traz uma tragédia no seu histórico familiar, pessoas que dentro da sua casa, as pessoas de geração em geração estão se divorciando. Nós olhamos para dentro da nossa casa e vemos que muitas vezes pesa sobre ela a maldição do alcoolismo, da drogadição. E quando olhamos para as pessoas que nós amamos, olhamos para a nossa genealogia, nós entendemos que muitas vezes a nossa família pesa sobre ela uma maldição. Muitas e muitas vezes nós conversamos com pessoas e elas nos dizem assim: olha, na minha casa, na minha família foi sempre assim, nunca dá certo, as coisas nunca se resolvem. Tem, meu irmão, não é só você que sofre, não é só você que passa pelo vale da sombra e da morte, mas nós não podemos ver o mal se estabelecer e entender que temos que aceitar tudo isso de bom grado. Não, nós precisamos de alguma maneira fazer alguma coisa para mudar o quadro, para mudar a situação. Então, quando nós olhamos para o nosso histórico familiar, nós olhamos e entendemos que muitas vezes sobre ela tem peso de maldição. Quantas mães que perderam muitos filhos dentro do tráfico, por exemplo, filhos assassinados, marido assassinado, pesa um jugo de maldição. Por que a Bíblia vai dizer que Jabes, ele foi mais ilustre que seus irmãos? Porque enquanto ninguém dava importância para
aquilo que acontecia. A condição de Jabes é de não aceitar uma maldição que pesava sobre a sua vida. Quando Jabes nasceu, a sua mãe deu a ele esse nome, porque concebeu Jabes com dor. Quando nós olhamos para a história no Antigo Testamento, nós entendemos que as pessoas, elas ganhavam, recebiam nome por duas circunstâncias: ou pela missão que elas precisavam desenvolver, ou por uma circunstância momentânea, por um ato, por um acontecimento. Dependendo da missão, a pessoa ganhava o nome determinava a missão que ela precisava executar, mas ela também recebia o nome por conta de um acontecimento. A mãe de Jabes vai conceber Jabes com dor. Então a palavra Jabes significa aquele que gera dor, aquele que gera aflição. Esse menino nasceu, esse menino cresceu sabendo que ele gerou dor, ele trouxe aflição para dentro da sua casa. Ele sabia que ele cresceu e ele recebeu esse nome, e sobre a vida dele pesava uma maldição. Jabes teve que conviver durante muito tempo pensando e entendendo: eu sou aquele que causa dor, eu sou aquele que causa aflição, eu sou aquele que fez a minha mãe conceber em meio às dores. A mãe deu ao menino este nome, e nós olhamos para a vida de Jabes e entendemos que sobre ele pesa um fardo, nós entendemos que sobre ele pesa uma maldição. Jabes poderia ter aceitado passivamente tudo isso. Jabes poderia ter olhado para o mal, ele poderia ter olhado para a aflição, ele poderia ter olhado para a dor, ele poderia se lamentar e dizer: eu não presto, eu não sirvo para nada, eu só sou um motivo de desgraça dentro da minha casa. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi mais ilustre que seus irmãos, e o que fez com que Jabes se diferenciasse dos irmãos dentro da sua casa foi a capacidade que Jabes teve de, olhando a situação, entender que o problema, que o caos, que a maldição não era maior do que o Deus a quem ele servia. Deixa eu te dizer uma segunda coisa nessa manhã: eu não sei a dor que você está, eu não sei o problema que você carrega, mas não existe dor, não existe problema, não existe luta, não existe enfermidade que seja maior do que o poder do Deus que fez os céus e a terra. Não existe. Jabes entende isso e ora a Deus. Ele busca o Senhor: mexe comigo, porque uma coisa é você rezar quando tudo vai bem, uma coisa é você orar quando a saúde reina dentro da sua casa. Uma coisa é você buscar a Deus quando seus relacionamentos estão funcionando. Uma coisa é você orar a Deus quando a tua condição financeira ela é favorável. Outra coisa é você conseguir buscar a Deus, é você conseguir orar ao Senhor quando a circunstância na sua vida ela é desfavorável. Ah, meu Deus! A Bíblia diz que Deus ouve todas as orações, mas aquela que Ele atende é aquela que é feita com um coração sincero, contrito e arrependido. É aquela oração que vem no meio do deserto, é aquela oração que vem embalada pelas lágrimas, é aquela oração que vem regada muitas vezes pela aflição do coração. É esta oração que movimenta favoravelmente a destra de Deus, como dizia o profeta Jeremias. É esta oração que provoca na humanidade verdadeiras mudanças. É esta oração que faz com que o homem mude todo luto, todo cortejo fúnebre em cortejo de alegria. É nesta hora que o homem de Deus, a mulher de Deus mostra o seu valor. É nesta hora que nós dizemos a Deus que nós servimos e o adoramos não por aquilo que Ele nos concede, mas por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor na nossa vida. Estando bem ou estando mal, a minha adoração ela precisa ser exatamente a mesma. É justamente nesta hora que aparecem os homens de Deus. É nesta hora que aparecem mulheres, homens, jovens, esposas, maridos, filhos,
que tem a postura e a conduta de Jabes, que não simplesmente assiste o mal passivamente, mas que toma posição, que no meio da dor levanta a sua cabeça, que no meio da aflição enxuga as suas lágrimas. E como diz o profeta Isaías, ainda com mãos sedentas e coração ferido, busca o Deus da eternidade, para que Deus o socorra. É como disse Davi: no meio da tua aflição a minha voz, ó Deus, o Senhor ouviu. Deus precisa ouvir a voz que flui, que sobe, que é erigida a Deus no meio da nossa dor, no meio da nossa aflição, no meio da nossa angústia, no meio do nosso lamento, no meio da nossa tristeza, no meio do nosso abatimento, ainda que necessário seja juntar um resto de forças que ainda conservamos dentro do nosso interior. Charles, para quê? Para que Deus, olhando para esta situação, Ele entenda que você não sucumbiu diante do problema que se estabeleceu na tua vida ou na tua casa. Ei, moço, ei, moça, levanta a tua cabeça, mesmo que com os olhos lacrimejando. Levante as tuas mãos trêmulas e cansada do trabalho. Ei, faça uma oração a Deus, ainda que embargada nesta manhã pelas lágrimas do teu sofrimento, mas busque a Deus. Invoque o nome do Senhor. Permita, deixe Deus ser Deus na sua vida. O Deus que nós servimos é aquele que nos visita no deserto. O Deus a quem nós amamos é aquele que traz na sua mão um lenço de glória para enxugar as nossas lágrimas. O Deus que nós servimos é aquele que oferece um ombro, ou melhor, um colo, para que você possa repousar. Você não está sozinho nesta batalha, neste conflito, neste sofrimento, neste deserto. Existe um Deus que tem trabalhado ao seu favor. O problema é que nós nos esquecemos dos benefícios, da graça, do favor, da beleza, da majestade, da sabedoria, da bondade, da misericórdia, da benevolência do Deus a quem nós servimos. Mesmo na aflição, mesmo na angústia, Deus espera uma posição, uma postura. De repente Jabes olha para a situação, Jabes olha para a sua vida, Jabes olha para a maldição que sobre ele pesa, Jabes olha para o seu lamento, Jabes olha para os conflitos dentro de casa, de uma mãe que o olha dizendo: você foi causador de dor aqui dentro, você causou aqui aflição. O que você fez dentro de casa é aquilo que você vai fazer na rua. Jabes entende que se ele trouxe aflição para sua mãe, que o carrega no ventre, o carregou no ventre, ele também vai trazer aflição para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Aí Jabes percebe: eu não quero ser um causador de mal, eu não quero ser aquele que leva aos homens a aflição, eu não quero ser aquele que leva a humanidade à destruição. Não, Deus, se o Senhor for comigo, eu te peço, Pai, alarga os meus limites. Porque ele faz esse pedido a Deus? Porque ele sabe que existe uma muralha, uma barreira de maldição sobre a sua vida. Alarga, Deus, os meus limites. Eu não consigo passar daqui, eu não consigo caminhar, eu não consigo prosseguir. O que Jabes está dizendo? Olha, eu tentei, olha, eu me empenhei, mas eu estou esbarrando na maldição que pesa sobre a minha vida. Quantas pessoas que me ouvem nesta manhã, ou que de repente vão ouvir esta gravação, que chegaram à sua vida em um ponto em que não conseguem mais caminhar,
Você não consegue mais prosseguir. Você tem dito para você mesmo que você fez e você foi até onde você pôde. Você está dizendo no seu interior que as suas forças se esgotaram. Você está dizendo para você mesmo que você está cansada dessa situação, que você não consegue, não sabe mais de onde tirar forças. Jabes também teve o seu limite. Jabes também se deparou com a sua muralha. Jabes também foi confrontado pelos seus problemas. Mas quando ele chegou no estado que o limitava, duas atitudes poderiam fazer Jabes. Ou Jabes retrocedia, aceitava a maldição e dizia para ele mesmo: eu sou essa desgraça, eu sou motivo de aflição e nela eu vou permanecer. Ou Jabes buscaria auxílio em alguém que é muito mais poderoso do que ele e poderia resolver a sua situação. Senhor, se tu fores comigo, alarga, Deus, os meus limites. Estende a tua destra, a tua mão sobre a minha vida, meu Deus, me preserve do mal. Quando nós lemos o texto, nós vemos que a oração de Jabes, ela é uma oração que o seu término, ela é sem uma concordância, sem uma continuidade. Por quê? Porque a oração de Jabes é interrompida. A oração de Jabes é paralisada. Foi tanta dor, tanta aflição, tanta lágrima, era tanta sinceridade na oração que Jabes fazia, que Deus interrompeu a oração de Jabes. E a Bíblia diz que Deus concedeu aquilo que Jabes estava pedindo. Deus vai interromper a tua oração nessa manhã. Não, você não entendeu. Deus vai interromper a tua oração nessa manhã. Você ainda não entendeu. Deixa eu te dizer pela terceira vez: Deus vai interromper a tua oração nessa manhã. Deus sabe a aflição que você carrega. Deus conhece a tua dor. Deus sabe o mal que está dentro da tua casa há gerações. Deus sabe dos seus conflitos interiores. Mas Deus também conhece as tuas lutas. Deus sabe a necessidade do teu coração. Deus também está ouvindo as tuas lágrimas. Jabes é interrompido para que ele entenda que Deus é com ele, como diz a palavra. A mãe que amamenta, ela até pode, em um ato de loucura, se esquecer do seu filho, mas todavia, o Deus que fez os céus e a terra, Ele nunca se esquecerá de nenhum filho seu. Deus não se esqueceu de você. Ele não deixou você para morrer na aflição, não. Toma postura, toma posição, assume uma condição diferente da que você tem tomado. Não é tempo de reclamar, não é tempo de murmurar, não é tempo de se voltar contra Deus, dizendo: Deus, por que dessa situação? Não. É tempo de mergulhar naquilo que você vive, levantar a Deus as suas mãos e saber que por mais que dentro do seu coração exista tristeza, existe um Deus que está com as mãos estendidas para poder te sustentar. A destra de Deus, a mão direita de Deus, a mão poderosa de Deus está estendida para a tua vida, para que você entenda que na aflição Ele não vai te deixar. Deus tem procurado homens e mulheres como Jabes, que queiram alargar os seus limites, que queiram a mão de Deus a seu favor, não por eles mesmos. Quando eu li aqui a história de Jabes, eu li a sua genealogia, porque dentro do seu histórico familiar, ele é alguém que não aceita passivamente o mal, a desgraça, mas ele se levanta
para poder romper com o elo, com o mal, com o problema, com a dor, com a aflição. Por quê? Porque ele sabe que Deus é capaz de realizar estas proezas. Que aflição você está? Que vale de lágrima você está enfrentando? Jabes também teve os seus conflitos, mas esse homem aparece na Bíblia em 2 versículos, para poder fazer uma oração que muda o curso da história da sua casa. São simplesmente 2 versículos. Não se ouve mais falar de Jabes, porque ele conseguiu de Deus exatamente aquilo que no seu coração ele desejava. Porque o pedido de Jabes não é um pedido pessoal e particular, mas é algo para romper com o mal estabelecido há gerações. Porque ele é agora mais ilustre que seus irmãos. Se você quer ser mais ilustre, não melhor, não mais do que ninguém, mas tome uma atitude, uma postura diferente do que o teu irmão, seja dentro da tua casa, seja na tua comunidade, seja no teu grupo de oração, seja no teu ministério. Não é para ser melhor do que ninguém não, mas alguém que olhando para Deus e olhando para as suas misérias, confrontando aquilo que traz no coração com a magnitude de Deus, entenda que Deus é poderoso para poder levantar do pó aquele que está caído, que Deus é poderoso para poder retirar do monturo, do lixo, da miséria, aquele que está na podridão. Deus não te abandonou, meu irmão. Ele está esperando uma conduta, uma postura da sua parte, que possa mover a mão de Deus, como Jabes fez na sua palavra. Deus está procurando homens como Jabes, que tomem a postura e a conduta que Jabes tomou. Quando lemos a Bíblia, vemos Deus procurando especificamente 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa que Deus procura é alguém que se preocupe com o povo, é alguém que seja dado ao arrependimento, é alguém que se lance na presença de Deus e que tenha no seu coração o desejo de que o inimigo não entre dentro das suas terras para poder destruir aquilo que conquistou, aquilo que colocou de pé. Ezequiel fala que Deus procura alguém para poder reparar as brechas da muralha. No capítulo 22, no versículo 30, ele diz que está procurando alguém que possa se deter sobre a brecha, que possa colocar as muralhas de pé, para que o povo não seja oprimido e não seja saqueado. Deus está procurando pessoas que, olhando para a situação, olhando para o problema, possam fechar as brechas, porque o inimigo só tem acesso àquilo que é nosso quando nós damos a ele acesso à nossa vida. E o acesso que o inimigo tem contra nós são as brechas que nós deixamos. Deus está dizendo para você: fecha as tuas brechas, porque pela brecha o inimigo olha e enxerga tudo que tem lá dentro. Pela brecha ele monta uma estratégia para destruir o que vê. Pela brecha ele pode entrar e corromper aquilo que já existe. Então Deus está dizendo: eu procuro alguém que repare as brechas, eu procuro alguém que venha se deter sobre ela. O que é isso? Você vendo a brecha, você se detenha sobre ela, para que o mal não chegue, não entre, não destrua, não corrompa. Ei, a tua vida, a tua casa, o teu grupo, o teu ministério, talvez tenha muita brecha, buraco aberto, mas Deus está dizendo: meu filho, fecha as brechas, tampa tudo, não permita que o inimigo saiba o que ali acontece, fecha as tuas brechas. João capítulo 4, versículo 23. Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que, independente da circunstância, como Jabes,
Aqueles que, independente do problema, da aflição, da tristeza, da enfermidade, eles buscam a Deus não pelos benefícios, que a sua oração não consiste basicamente em pedir todo o tempo a Deus, mas são pessoas que, quando se colocam diante do Senhor Deus, buscam a Deus com seu coração, com a sua alma, e reconhecem a grandeza de Deus, independente da circunstância. Eu disse ontem a respeito de Abraão, quando Deus pediu para Abraão sair da tenda e contar as estrelas do céu, e Deus dizendo para Abraão: filho, será o tamanho da sua descendência. Abraão, saindo da tenda, olhou o céu estrelado. A circunstância na vida de Abraão era desfavorável. Abraão era um homem velho, sua mulher velha e estéril, não podiam conceber e gerar filhos. Mas na circunstância contrária da vida de Abraão, Deus faz uma das maiores alianças que ele fez com o homem. Quando Deus falou de descendência, de milagre, de posteridade, Deus pediu para Abraão olhar para as estrelas e contar. Abraão disse: eu não posso. Na outra oportunidade, Abraão não levantou a cabeça. Deus pediu para que Abraão olhasse para baixo, se humilhasse, pegasse na palma da sua mão um grão de areia. E Deus diz: conta, Abraão, os grãos de areia. Como ele disse com as estrelas, ele diz para os grãos de areia, voltado para o Senhor Deus: Senhor, eu não posso. São inúmeros os grãos de areia, o pó da terra, eu não consigo contar. Deus diz: será o tamanho da sua descendência. Charles, o que Deus quer dizer para Abraão e para nós? Quando tudo estiver bem, quando você estiver de cabeça erguida, quando você estiver nas estrelas e nas alturas, a promessa de Deus é que você será pai de uma multidão de povos. Mas quando você cair, quando você estiver no pó, quando você estiver no barro, a minha promessa continua sendo absolutamente a mesma na tua vida. Continua sendo a mesma. Você estando bem ou você estando mal, o estado na sua vida não modifica a promessa que eu fiz para você. Então entenda que eu sou Deus quando tudo vai bem. Eu sou Deus das estrelas, mas eu sou Deus do pó, da terra, do abismo e também do deserto. Abraão, eu estou contigo nas estrelas, mas eu também estou contigo, filho, no pó da terra. A minha promessa não muda por conta da circunstância. Se a promessa de Deus não muda pela circunstância, igreja, filhos da igreja, a nossa adoração, ela não pode mudar por conta da circunstância. Se eu estou bem, eu adoro a Deus. Se eu estou mal, eu adoro a Deus. Se eu tenho um bom emprego, eu adoro a Deus. Se eu estou desempregado, eu adoro a Deus. Se o meu grupo está florescendo, eu adoro a Deus. Se não vai ninguém, eu adoro a Deus. Se o meu ministério flui, eu adoro a Deus. Se ele não flui, eu também continuo adorando a Deus. Nada pode mudar o grau, a intensidade da minha adoração. Aí lá no capítulo 6 de Isaías, no versículo 8, ele vai dizer assim: a quem enviarei eu? Quem irá por nós? Primeiro o Senhor procura alguém que repare as brechas. Depois o Senhor procura os verdadeiros adoradores, em João 4:23. Isaías capítulo 6, versículo 8, ele diz: a quem enviarei eu e quem irá por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ele está procurando agora os missionários, alguém que queira fazer alguma coisa pelo povo, alguém que reparando a brecha, alguém que adorando, se levante, tome posição para mudar a circunstância negativa. São Francisco Xavier vai dizer que uma alma vale mais do que todos os tesouros da terra. Ele dizia: se eu souber que existe alguém do outro lado do oceano, eu atravesso o oceano a nado para poder conquistar aquela alma. Santo André Bobola
ela dizia: saio de casa, mas não volto sem antes conquistar uma alma para o Senhor. Santo Antônio Maria Claret dizia: eu não consigo resistir esse desejo interior que me impulsiona todo o tempo a ganhar, a conquistar almas para o Senhor. Homens que não prezavam pelo bom nome, mas que tomaram uma posição, aceitaram aquilo que Deus tinha para a sua vida e se levantaram no seu tempo para poder fazer a diferença. Deus não quer pessoas estacionadas e paralisadas, aceitando tudo que acontece, não. Você pode ver o mal, você pode ver o problema, você pode ver a desgraça, mas Deus está te dizendo: toma a atitude, a posição e a conduta que Jabes tomou para você poder fazer a diferença neste mundo de caos. Eu sou apaixonado pela vida de São Paulo da Cruz, o homem que pregava em praça pública, a sua voz alcançava 3 quilômetros e as pessoas se convertiam. Ele foi chamado de apóstolo dos bandidos. Diz que um dia um soldado chegou para Paulo, bateu para ele continência e disse: deixa eu te dizer uma coisa, Paulo, eu já estive em algumas guerras, a minha educação ela é militar, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de ninguém na guerra, ela tirou a minha sensibilidade. Eu já estive por várias vezes sobre a mira da bala de um canhão, e eu, como homem duro, como homem rígido, eu nunca tive medo da morte, eu nunca tremi. Mas deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que eu te vejo sair do meio da assembleia e se colocar atrás dos púlpitos, eu olho para você e eu começo a tremer da cabeça aos pés, porque eu entendo que a sua pregação ela é mais poderosa do que a bala de um canhão. Deus quer levantar homens e mulheres com essa posição, com essa conduta. Deus quer que você faça a diferença e a tua pregação, o teu apostolado, a tua missão possa ser eficaz. Deus está querendo te tirar dessa situação de dor para que você possa fazer a diferença na tua casa, na tua cidade, em todos quantos você encontrar. Eles precisam sair diferentes da sua presença. Vamos ficar de pé para nós rezarmos, hein?